Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Smiles para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2020. Logo após a apresentação da empresa, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na fila de espera para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Informamos que algumas informações contidas nesta teleconferência podem conter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estão presentes hoje conosco o Sr. André Felauer, CEO, o Sr. Hugo Reis de Assunção, CFO, e a Sra. Maria Laura Pessoa, Head de Relações com Investidores. Por favor, Sr. André, queira prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês em mais esse call de resultados da Smiles, dessa vez referente ao segundo trimestre de 2020. E gostaria de vocês um pouco pela apresentação, dar alguns destaques e depois a gente vai para as perguntas e respostas. Então, começando aqui na apresentação, no slide número 1, né, que são dois depois da capa, ali os destaques do segundo TRI de 2020, eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar para você. Primeiramente, eu acho que não preciso dizer, todo mundo tem acompanhado, qual foi o desafio da nossa indústria, a indústria de turismo, a indústria de viagem, e obviamente fidelidade é afetada muito, muito por isso. Em relação ao Covid, acho que a gente teve esse trimestre que passou, o segundo trimestre, foi o trimestre que foi o pico aí da pandemia, da parte mais difícil do que afetou o nosso negócio, principalmente aí o mês de abril. Mas a gente teve alguns destaques interessantes. Eu acho que quando a gente olha o nosso negócio, sempre foi muito voltado e continua sendo muito voltado para viagens, mas a gente sempre teve uma plataforma que vai além do universo aí de passagens aéreas, que se demonstrou aí bastante resiliente nesse processo de pandemia nesse segundo trimestre. A gente teve um crescimento aí de 68,8% nas transações de resgate no que a gente chama de universo do viajante. Aqui, principalmente, a gente vê toda a parte do Shopping Smiles, que a gente tem hoje o Marketplace, com os principais varejistas do país, como o Magazine Luiza, Fast Shop, Via Varejo, dentre outros, que tiveram crescimentos expressivos aí em resgate de produtos. As pessoas, como tinham aí mais dificuldade em planejar suas viagens ou realizar suas viagens mais próximas, muita gente acabou optando por resgatar produtos do nosso shopping. Coisas para casa, coisas para atuar no home office, como computadores, dar um upgrade eventualmente em eletrodomésticos, cadeiras de escritório, enfim, tudo que vocês puderem imaginar de varejo, foi resgatado e continua num ritmo muito forte, veio crescendo ao longo do trimestre, de abril a junho, e continua muito forte até hoje. Então, a plataforma se mostrou muito resiliente e funcionou de uma forma muito, muito robusta, o que é bacana de acompanhar também. Na linha de uma característica do nosso negócio, né, a Smiles é um gerador de caixa bastante robusto. A gente gerou nesse trimestre, apesar de toda a pandemia e toda a dificuldade, a gente conseguiu gerar 328,4 milhões de caixa. Acho que isso demonstra a força do negócio e do modelo de negócio que a gente tem junto aí aos bancos, às pessoas físicas, ou seja, capacidade de ter a confiança do cliente e continuar, ainda que num patamar menor do que pré-pandemia, atraindo milhas, oferecendo para o cliente uma proposta de valor interessante, o que, como consequência, nos gerou esses 328 milhões de caixa nesse trimestre que passou. Como eu falei, o nosso volume indo aqui para o crescimento de emissão de bilhetes aéreos, a gente cresceu 95% dentro do trimestre. Obviamente que a gente teve um efeito muito forte no final de março e também nos meses de abril, maio e junho, mas um efeito de cancelamento de passagens que teve seu pico aí final de março, começo de abril, e com muito estorno de receita, obviamente, mas as emissões começaram a voltar, os cancelamentos se reduziram bastante,
ao longo do trimestre e as emissões de bilhetes têm voltado de uma forma bastante expressiva, como a gente até, inclusive, soltou ontem no Fato Relevante falando sobre juros, que eu vou abordar um pouquinho mais no final dessa apresentação. Então, a gente vê uma recuperação interessante que acompanha aí, principalmente o mercado doméstico, que a gente tem visto através da nossa principal parceira, que é a Gol. Nosso faturamento bruto, ele obviamente foi bem menor do que a gente viu no primeiro trimestre, em função da própria pandemia. Claro, os clientes aqui de bancos, principalmente os bancos um pouco mais receosos no começo da pandemia em fazer promoções, em conversar com os clientes sobre um aspecto mais promocional. Os clientes um pouco ainda indecisos, em dúvida sobre as viagens que eles deveriam fazer, iam fazer ou não. Isso afetou o faturamento. Porém, quando a gente olha, de novo, a parte mais baixa do trimestre foi abril, a gente teve um crescimento ao longo do trimestre aí de quase 55% de crescimento no faturamento, demonstrando que, mais uma vez, a confiança dos clientes em retomar seus planos de viagem e começar com acúmulo de milhas. Aqui também a gente vê, foi afetado, obviamente, pelo Smiles & Money. A gente vê que o Smiles & Money também é um fator importante de faturamento. E, obviamente, quando você tem menos emissões, esse produto também sofre. E outro ponto que também nos afeta é o acúmulo de milhas nas parceiras aéreas, tanto o Gol quanto as outras parceiras, que durante esse período, obviamente, as pessoas viajaram muito menos, consequentemente, acumularam menos milhas. Acho que um ponto importante aqui, indo para já dando um pulinho para a esquerda aqui dessa tela, falando da receita diferida, acho que como a gente tem um negócio que é um pouco diferente, né? Então, quando a gente tem esses cancelamentos de passagem aérea, ou as pessoas deixam de resgatar um pouco, a consequência que eu tenho também, por outro lado, é o meu volume de receita diferida, que cresceu bastante ano contra ano. A gente vai entrar mais em detalhe um pouco à frente da apresentação. A gente, obviamente, continuou crescendo aqui o nosso volume de clientes. Aqui a gente fala de volume de cadastro, a gente chegou a 17,6 milhões de clientes aqui na nossa base. E o que a gente vê é uma retomada também desses números que a gente vai mostrar um pouco mais à frente, quando a gente fala do mês de julho, principalmente. E por último aqui, não menos importante, acho que é uma coisa que a gente sempre teve como estratégia e nesse momento se mostrou extremamente importante, acho que é a estrutura enxuta que a Smiles tem. A Smiles tem, somando Brasil e Argentina, 148 funcionários. E como a gente é uma empresa praticamente nativa digital, a gente tem uma estrutura que conseguiu operar muito bem em home office. A empresa inteira está em home office já há praticamente 4 meses. E a gente tem conseguido fazer o negócio funcionar de uma forma bastante produtiva nesse modelo de home office. Mas o ponto importante que eu queria destacar aqui, acho que é você ter uma estrutura enxuta nesse momento de crise, dá uma tranquilidade. A gente não precisou demitir nenhum funcionário, não precisou cortar salário, etc. A gente conseguiu manter aí a máquina funcionando no sentido de gerar inovação, investir em tecnologia e continuar trabalhando para que, à medida que essa pandemia passe, a gente volte para o mercado muito mais forte do que os nossos concorrentes, com capacidade de inovar e de se diferenciar no mercado. Seguindo aqui adiante, falando um pouco dessas iniciativas do trimestre, vou passar alguns destaques. Eu acho que a gente já vinha falando bastante tempo, e acho que é importante reforçar, é o nosso cartão de crédito co-branded, que a gente tem hoje a emissão através de 3 bancos, né? O Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander. A gente fala aqui que é mais do que um cartão, um novo jeito de viajar. A gente transformou esse cartão agora, aqui quando você combina ele com o Clube Smiles, né? Você ganha uma conversão que é a melhor do mercado, a melhor conversão por dólar gasto. Então, estamos falando aqui de até 4 milhas por dólar gasto. Então, a gente acredita que a gente sabe que esse produto é um produto extremamente fidelizador. As pessoas que têm esse produto, além dos benefícios que elas têm na companhia aérea de embarque antecipado, aí dependendo da variante, bagagem, acesso à sala VIP, etc., ele é um produto que traz muito menos fricção. Você automaticamente consome no seu cartão, pagar a fatura, logo depois as milhas caem na sua conta. Você não tem que transferir as milhas. E isso a gente vê, através de dados e informações, o nível de aderência e de fidelização do cliente a todo o ecossistema quando ele possui esse cartão combinado com o clube. Então, a gente tem aí hoje o cartão com o maior multiplicador de milhas do mercado, e acho que isso é um ponto fundamental que a gente tem visto. A gente, quando lançou esse cartão agora com a marca Gol junto, no nosso próprio site da Smiles, a procura pelo cartão aumentou em 3 vezes. Só no site da Smiles que a gente tinha, multiplicou por 3 o volume de procura por esse produto. E a gente também, junto com nossos parceiros aqui, o Banco do Brasil e o Bradesco,
conseguiu também negociar para esse lançamento aí a anuidade grátis, o que tem demonstrado aí tem trazido uma demanda bastante interessante e que nem eu falei, acho que é chave na nossa estratégia aqui de relação com o consumidor final, esse cartão co-branded. Agora no ecossistema, a ideia, vocês viram também que a gente deve, ao longo desse ano ainda, colocar esse produto também nos canais de venda através do site da Gol, que vocês sabem que, obviamente, a Gol tem um volume de clientes no seu site bastante grande, praticamente 3 vezes superior ao da Smiles. Então a gente acredita que a proposta de valor para quem estiver comprando uma passagem da Gol e poder ter acesso a esse tipo de produto vai ter uma aderência bastante grande e sem dúvida nenhuma vão conseguir transformar em mais um canal de venda vencedor para esse produto. Seguindo para o slide 4, aqui eu acho que é um ponto importante também quando a gente fala em relação a outros produtos que a Smiles tem na sua plataforma. A gente tem uma parceria já de algum tempo com a Shell, uma parceria bastante produtiva que a gente tem com eles. E agora, durante a pandemia, as pessoas começaram a ter um olhar um pouco diferente para outros produtos que não só o aéreo. E o fato de a gente ter isso no portfólio de oferta de produtos para resgate foi super interessante. A gente, junto com a Shell, trabalhou aqui para melhorar a proposta de valor do produto, para dar algumas facilidades de ele escolher, por exemplo, quanto ele quer resgatar de gasolina e etc. E durante o mês de junho, né, a gente conseguiu ter um volume de 13 vezes maior de resgate do que a gente tinha de janeiro a maio. Ou seja, a gente teve aí um recorde de mais de 150 milhões de milhas resgatadas desse produto. E fica claro para a gente que ter outras ofertas é super importante, e o fato de a gente ter esse portfólio bem desenvolvido faz toda a diferença, né? Então, é interessante pessoas também mudaram um pouco de hábito, entenderam como é que eu posso usar minhas milhas para outras coisas. Isso ficou claro quando a gente teve esse volume de procura por esse produto. Então, é bacana de olhar isso. Seguindo para o slide número 5, a gente também tem um papel de educação, né, de mostrar para as pessoas como é que funciona, como é que funcionam as milhas. A gente entende que como o principal player do mercado, a gente tem esse papel de ajudar a explicar como é que isso funciona, de que forma a gente pode trabalhar. E aqui o nosso canal aqui, Te Levo de Milhas, é o maior canal de milhas do YouTube do Brasil. A gente tem mais de 40 mil inscritos e teve mais de 7 milhões de visualizações, né? Então, e também a gente tem lançado aqui esse novo formato, que é o ABC das milhas. Explica como é que funciona, como eu falei, e é importante mixar um pouco de entretenimento com aprendizado. Então, tem sido um sucesso, a gente deve continuar com essas iniciativas que têm trazido ótimos resultados aqui, não só para a marca, como para a Smiles, obviamente. Seguindo para o slide número 6, a gente também tem uma iniciativa super importante, que é o nosso compromisso aí com a sociedade. A gente tinha falado um pouco disso. A gente tem, através do nosso programa Milhas do Bem, que já vem operando bastante tempo, a gente tem algumas instituições que a gente doa. A gente fez uma iniciativa de doar, a Smiles doar 10 milhões de milhas, e convidamos os clientes a participarem também através de doação de milhas. E para cada milha que eles doassem, a gente doaria outra. Como já é parte do programa, a gente teve um sucesso, a gente conseguiu aí chegar a cerca de 60 milhões de milhas doadas, destinadas a essas 6 instituições aí que participam do nosso Milhas do Bem. Então, acho que é um feito importante a gente poder, nesse momento tão difícil, conseguir contribuir. As organizações têm as suas atividades, e muitas delas tiveram que interromper as atividades, e elas passaram também a ajudar as comunidades onde elas estão inseridas, de forma muito, muito, muito bacana. Então, acho que meus parabéns às instituições aí, todo o time do Smiles, que conseguiu trazer essa iniciativa, e obviamente agradecer aos nossos clientes todos que participaram junto com a gente nessa doação de milhas. Aqui falando um pouco de números, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe. Aqui a gente fala de faturamento bruto, né? A gente teve um faturamento bruto aí que caiu, quando a gente olha contra o trimestre anterior, 48,9%. É uma queda expressiva, mas diante do que a gente viu acontecer nesse mercado, a gente teve algumas iniciativas que nos ajudaram. Acho que a gente teve um efeito negativo. Qual foi? Que eu já falei. Primeiro, as companhias aéreas parceiras e a própria Gol,
né, com muito menos acúmulo de milha nesse modelo. Tivemos aqui também um volume de milhas menor de acúmulo de Smiles and Money, dado que as emissões foram num patamar muito abaixo do que a gente vinha acostumado a fazer. E, além disso, quando você tem as passagens com preço um pouco menor, a tendência que a gente teve foi uma concentração em emissões com 100% milhas. Então, a gente teve um efeito aqui. O lado que a gente conseguiu crescer e foi muito bom, que nos ajudou muito, deu muita resiliência ao nosso faturamento, foi as nossas iniciativas que já vêm acontecendo de co-branded. O portfólio de co-branded é um portfólio que sofreu e vem sofrendo muito menos na redução de acúmulo de milhas, por suas características e pelo tipo de cliente que é atraído por esse tipo de produto. Nosso Clube Smiles, obviamente, a gente teve aí também uma resiliência bastante grande, nosso cliente mais fiel. E sofremos um pouco, aí, como eu já mencionei antes, em relação às transferências de milha que vêm de banco, né? Principalmente transferidas, né? Então, os clientes estavam um pouco mais receosos, os bancos um pouco mais reticentes em fazer campanha. Mas, indo para o slide seguinte, o que a gente vê, a notícia boa, é que a gente vem recuperando gradualmente o faturamento desde abril. Então, quando você compara aí o faturamento bruto entre abril e junho do trimestre, né, junho contra abril, a gente viu um crescimento de quase 55%, e a mesma coisa, só que num patamar um pouco mais alto ainda, a gente vê a evolução do acúmulo de milhas, que cresceu aí dentro do próprio trimestre, 89,5%. Então, são números que nos dão aí bastante confiança de entender que o nosso modelo de negócio, a confiança do cliente, vem fazendo a diferença nesse momento. Então, a gente entender que a Smiles é uma empresa sólida, uma empresa que tem uma proposta de valor atrativa e forte, faz com que eles mandem as suas milhas para cá e tem, além disso, uma série de ferramentas que eu vou comentar um pouco mais sobre como usar essas milhas e como planejar sua viagem no futuro. Seguindo para o slide número 11, a gente está falando de receita líquida. Obviamente, a gente teve aqui, do lado negativo, como a gente já falou, um volume de emissão de passagens bastante reduzido em função da pandemia e da disponibilidade de voos. Aqui tem um efeito também de cancelamento de passagens, ou seja, o estouro de receita que a gente tinha reconhecido, a gente fez até no outro trimestre uma provisão que foi mantida agora. E, por outro lado, a gente teve um ganho aqui em receita de resgate de outros produtos, como eu falei, do nosso Shopping Smiles, Shell e outras coisas mais que nos trouxeram o lado positivo dessa história, mas ainda assim, obviamente, que não é suficiente para compensar a perda que a gente teve no nosso principal segmento, que é o segmento aéreo. Então, a gente teve essa queda de receita trimestre contra trimestre do primeiro tri para o segundo de 67%. Seguindo adiante, a gente vê aqui mostrando um pouco do volume de transações que a gente tem do nosso universo do viajante, ou seja, as pessoas resgatando em alternativas à sua passagem aérea, porque entendendo que não vão viajar logo, passaram a resgatar. Então, teve um crescimento de transações nesse universo de 68,8% dentro dos 3 meses. E, obviamente, principalmente aqui está falando de Shopping Smiles, como eu comentei no início da apresentação. Seguindo para o slide 15, esse aqui é um slide que acho que é bastante significativo a gente falar dele. E a gente mostra aqui na esquerda a média dia, né, das missões, e na barrinha laranja e na barra vermelha o cancelamento. Então, você pode ver que no final de março a gente teve um cancelamento bastante grande e a partir de abril já no patamar bem baixo, com um crescimento constante ao longo dos meses. Então, crescimento de emissão de bilhetes de 95% e uma queda no cancelamento de 45%. E a gente olha aqui na direita, nas barrinhas aqui, o dia a dia no mês de junho, uma crescente na média diária de emissões e uma redução de cancelamento. Então, isso a gente tem visto ao longo também do mês de julho de uma forma até mais intensa, né, essa recuperação. E o bacana de ver é que os clientes, de fato, têm intenção de voar e querem voltar a voar. A gente fez uma pesquisa com os clientes e a pergunta o que você mais sente falta durante a pandemia, durante a quarentena, etc. E 89% deles responderam que viajar é lazer. Então, a gente vê que tem uma demanda reprimida enorme de viagens e, sobretudo, aqui, pelo que a gente vê na recuperação, viagens domésticas, né, viagens nacionais, sem dúvida nenhuma, já estão retomando muito mais rápido do que viagens ao exterior, por razões óbvias, fechamento de fronteiras e muitas incertezas em relação ao que pode acontecer numa viagem para fora do país.
A nossa margem de resgate foi de 37%, um crescimento aí de 10 pontos em relação ao trimestre anterior. Aqui a gente tem alguns efeitos importantes aqui. Primeiro, a gente já vinha desde o ano passado uma estratégia de recuperação de preço das vendas das milhas que a gente chama, ou pelo menos vendas de milha com menos diluição, né? Sendo mais racionais na bonificação e trabalhando isso. Isso deu um efeito para a gente também na ponta da receita unitária, e aqui também, obviamente, um efeito grande dos insumos que a gente consome para fazer um preço de passagem aérea, um mix diferente de resgates que a gente teve aqui, principalmente em função de outros produtos, como o próprio shopping, e aqui alguns efeitos também de cancelamento de passagens. Então, a gente teve um crescimento importante aí de margem no último trimestre, no segundo trimestre de 2020. Seguindo para o slide 17, a gente teve um prejuízo aí de R$400 mil. Eu acho que esse obviamente que não foi um trimestre bom, a gente está com lucro acumulado até agora aí de aproximadamente quase 56 milhões, 55 alguma coisa no year to date. A gente acredita que o pior já passou, a gente fez bastante esforço aqui para a recuperação de receita, faturamento e principalmente aqui redução de despesas. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa lição de casa e pelo fato de ser uma empresa enxuta com muito custo variável, conseguimos aí passar por esse trimestre extremamente desafiador para todas as empresas. E obviamente que a gente não está satisfeito com esse resultado e quer voltar aí nos próximos trimestres a resultados positivos sem dúvida alguma. Então, esse é o resultado. A gente tem um prejuízo de R$400 mil. Seguindo adiante, acho que aqui um ponto eu falei no começo, acho que vale destacar aqui, o crescimento da nossa receita diferida, né? A gente cresceu, quando a gente compara o segundo TRI de 2019 com o segundo TRI de 2020, cresceu 29,4% de receita diferida. Acho que aqui a gente tem um ponto de um acúmulo de milhas maior também e também de um ganho de preço na hora de uma diluição menor na hora de vender as milhas para os nossos principais parceiros. Então, a gente tem aqui um futuro de receita garantido aqui, que a gente espera sair através de resgate de passagem aérea, mas aqui dentro a gente está vendo a receita diferida como um todo, né? Tanto quanto resgate quanto breakage. Mas a gente tem um crescimento importante aqui e esse é um modelo de negócio diferente. Essa receita está aqui e ela vai acontecer no futuro, né? Assim que o mercado retomar. Então, aqui acho que um ponto, dando uma pausa aqui, a gente, excepcionalmente, dessa vez a gente resolveu que seria importante divulgar as informações gerenciais dos dias de julho de 2020, lembrando que são resultados que não são auditados, mas a gente tem bastante confiança nos números, obviamente, para divulgá-los, e mostra, eu acho que importante da mensagem aqui, é o quanto que a gente tem, o negócio tem mostrado resiliência e capacidade de recuperação ao longo do mês de julho. Então, passando para o slide 17, a gente mostra essa recuperação em 5 principais indicadores aqui, que mostram, são indicadores importantes de demanda, né? O primeiro aqui à esquerda, em cima, mostra o volume de sessões do nosso site e aplicativo, ou seja, as pessoas voltando a acessar o nosso site e aplicativo para buscar passagem, acompanhar as promoções, ver o que está acontecendo. Então, teve uma subida aqui, quando eu comparo em relação ao ano passado, em relação a 2019, no mesmo período, eu estou já representando o equivalente a 55% do que eu estava no ano passado. Um crescimento aí, quando eu comparo o segundo TRI contra julho, um crescimento de 7 pontos percentuais. Em relação, descendo um pouquinho, olhando novos cadastros, 28 pontos percentuais, ou seja, eu já estou operando a níveis que equivalem a 63% do que eu operava em julho de 2019, quando eu olho os mesmos 25 dias. Então, isso acho que mostra para a gente de uma forma muito interessante a busca dos clientes por cadastro. Aqui tem cadastros que vêm, obviamente, de clientes que estão voando na Gol, clientes que estão fazendo o seu cadastro pela primeira vez ao comprarem um cartão co-branded, e também resultado de mídia de performance, que a gente tem buscas orgânicas no site, enfim, clientes interessados organicamente em fazer um cadastro na Smiles. Aí, voltando para cima um pouquinho, a gente fala de faturamento total. Aqui demonstra também um indicador super interessante que a gente já está operando quando eu comparo o mês de julho, os primeiros 25 dias do mês de julho, com o mesmo período do ano passado, eu já estou operando com 56% do que eu fazia no ano passado.
e vindo de uma recuperação aqui ao longo do primeiro TRI para julho, então saindo de 46% para 56%, crescimento de 10 pontos percentuais aqui. Quando eu olho descendo aqui em milhas resgatadas, a receita de milhas resgatadas, desculpe, a gente, aqui é o mais expressivo, a gente vê que as pessoas de fato começaram a procurar e começaram a resgatar novamente, aqui, principalmente passagens aéreas, e a gente vem subindo, aqui subiu eu fechei o trimestre, quando eu comparo com 2019, o equivalente a 13% do que era no ano passado, e já estou em julho apontando aqui nos primeiros 25 dias a níveis equivalentes a 46% do que eu fazia em 2019. Então, um crescimento expressivo de 33 pontos percentuais. E por último, em cima, a gente fala aqui dos bilhetes emitidos, faltou aqui o título aqui, a gente cresceu aqui um volume bastante expressivo também, já estou operando a nível de 57% do que eu operava em 2019. É um crescimento aqui de 35 pontos percentuais, sendo de 22 para 57. Acho que aqui a gente tem alguns pontos importantes aqui, inclusive quando a gente fala principalmente de receita e bilhetes emitidos. Quando a gente trouxe aqui no mês de julho, a gente já começa a ter reflexos aqui da negociação que a gente fez, comercial que a gente fez com a Gol. Se vocês lembrarem, o desconto de 11% na tarifa padrão, a gente já conseguiu ter um aumento de demanda significativo em função dessa maior competitividade que a gente conseguiu ao ter essa tarifa com desconto, e também aqui o nosso percentual de tarifas promo que a gente negociou de forma garantida com a Gol para os próximos 3 anos, já começa a dar seus reflexos aqui em aumento de demanda, porque o grande negócio dos Smiles é garantir para o seu cliente final a proposta de valor, ou seja, quando alguém acorda de manhã e fala que faz sentido mandar a milha dele para a Smiles, é porque ele vê valor nesse programa, e principalmente isso deriva do fato de ele conseguir viajar através das nossas parceiras aéreas, sobretudo a própria Gol. Então, na medida que eu garanto a proposta de valor e competitividade para o consumidor, essa mágica continua acontecendo, eu continuo trazendo milhas, gerando caixa, gerando receita através dos resgates. Então, a gente já começa a ver esse resultado aqui nesse primeiro mês, aqui no mês de julho, que nos deixa bastante animados em relação ao que a retomada que pode acontecer. Obviamente que ainda temos muitas dúvidas em relação a como é que vai ser o Covid, uma eventual segunda onda, as aberturas do mercado, dos mercados, enfim, a retomada dos voos e das ofertas de assento, e principalmente nacionais e internacionais. Tem muita dúvida ainda pairando, mas a gente está esperançoso de que a gente vai conseguir, se o mercado talvez não volte ao que ele era antes, no curto prazo, a gente consiga ser mais eficiente que os concorrentes e ganhar mercado nessa retomada através do fortalecimento do ecossistema aí, Smiles, através da nossa parceira Gol e de todas as companhias aéreas que eu acesso através dessa parceria que eu tenho com a própria Gol. A gente lançou recentemente, aí, a semana passada, a parceria de SSP com a Aero Europa, tem dado muito, muito bom resultado, tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, a gente está bem esperançoso aí da retomada. E aqui também, quando a gente fala de bilhetes, venda de bilhetes, é importante lembrar que a gente tem um produto que é o Viagem Fácil, né, que você reserva agora e decide depois, isso é um pouco do mote do produto. Como a gente vende bilhete para os próximos 330 dias, a gente vê uma mudança no ADVP. Muita gente já emitindo passagens para o final do ano, começo do ano que vem e até para meados do ano que vem. Então, já se planejando para garantir os bons preços agora e ter a sua viagem garantida. Lembrando que o cliente tem até 60 dias antes do voo para poder quitar essa passagem, mas é uma ferramenta que facilita muito o planejamento dos clientes, e a gente tem visto isso como um tremendo diferencial na hora de decidirem para onde vão mandar as milhas. Bom, de apresentação que a gente tinha, eram esses principais slides. Eu gostaria agora que a gente pudesse abrir para vocês aí, tirarem dúvidas, fazerem as perguntas, e nós estamos aqui à disposição para responder o que vocês saber. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, por acompanharem esse call de resultado, e estamos abertos aí para perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Barbosa, Morgan Stanley. Oi, bom dia, André, Hugo, Maria Laura, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é sobre breakage. Eu queria entender como que vocês estão vendo a dinâmica de breakage em julho
e se vocês imaginam que a gente já vai ver uma melhora no terceiro tri. Eu imagino que tenha melhorado com a queda nos cancelamentos, mas queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês. Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Tá bom, Lucas. Bom dia, Lucas. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente... Vamos começar de trás para frente. Eu acho que a gente tem aqui... Sim, acho que esse trimestre é um trimestre bastante atípico nesse sentido. A gente teve bastante efeitos aí, quando a gente olha do breakage, não só das milhas efetivamente expiradas, das nossas políticas também de conseguir facilitar para o cliente um pouco que ele consiga voar. Então, exatamente, a gente tinha clientes com passagens emitidas e que cancelaram. A gente também teve políticas mais flexíveis nesse sentido de extensão de validade de milhas e um pouco de bonificação com datas diferentes. Mas também tem um efeito claro aí do volume de emissões de faturamento que a gente teve menor, o que afeta também a nossa provisão. Mas eu acho que, de fato, esse foi um trimestre bastante atípico em relação ao breakage, e as medidas que a gente tomou, sejam elas em relação à extensão de validade de milha para alguns clientes ou cancelamento de passagem, o importante é que a gente acredita que, ao longo do ano, isso tudo vai se normalizar. Não tem nada que vá com extensão, ou seja, com efeito muito longo prazo. A gente acredita que dentro do próprio ano a gente consegue equilibrar esses números de breakage a patamares mais normais. Tá? Perfeito, André. Muito obrigado. Aí a minha segunda pergunta é sobre como vocês estão vendo competição. O seu maior competidor está enfrentando dificuldades financeiras no nível da companhia aérea. Eu queria entender se vocês viram algum movimento diferente na política de bonificação ou de precificação de passagens deles. Obrigado. Olha, o que eu vejo, Lucas, é o seguinte: a gente acompanha e monitora permanentemente a nossa competitividade, né, versus aí os principais players do mercado, né? E o que a gente tem visto, o que a gente endereçou, principalmente nessa negociação recente que a gente teve com a Gol, foi um dos pontos principais dessa discussão das condições comerciais, foi aumentar a competitividade. Isso a gente já viu claramente acontecer no momento que a gente entrou com essas novas condições. Então, a gente ganhou muito em competitividade, não só em relação aos principais competidores de companhias aéreas, como outros programas de fidelidade também. A gente ganhou bastante competitividade, tanto por causa da Padrão e como a Promo, e já estamos escolhendo os resultados disso. Então, eu acho que o que a gente tem de benefício nesse momento é o fato de a gente continuar sendo, acho que, a única empresa independente que está aqui. Então, o fato de a gente estar focado muito fortemente no nosso próprio negócio em inovação, tecnologia, CRM, experiência de cliente, nos ajuda sem dúvida nenhuma, a continuar evoluindo e sair mais forte do que os nossos concorrentes quando essa crise começar a passar. Então, o nosso trabalho aqui vai ser muito forte de cada vez mais oferecer para o nosso cliente uma proposta de valor imbatível, seja pela experiência, seja por produtos inovadores como o próprio Viagem Fácil, o Clube Smiles, que foi o primeiro do mercado e sem dúvida nenhuma, o mais completo, na facilidade de emissão, Smiles E-Money, emissão de taxa de embarque por milhas, assento especial, bagagem, o nosso app. Enfim, a gente tem muita novidade para trazer ao longo desse ano e o começo do próximo, que vão endereçar de cara a proposta de valor e principalmente a experiência do cliente no que ele faz hoje em fidelidade. O que a gente quer, de fato, é mudar a indústria de patamar. A gente vai subir a régua em relação à experiência de cliente quando você fala de loyalty. Perfeito, André. Muito obrigado e bom dia. Obrigado a você, Lucas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe de Souza, Mirai. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Minha pergunta é muito focada com relação a essa operação feita com a controladora da Smiles, a Gol. É importante a gente ressaltar que a ação da Smiles, um dos motivos pelo qual ela tem um desconto tão grande em relação ao mercado, é essa relação entre ela e o seu controlador. E eu queria entender como a liderança da companhia consegue explicar melhor as vantagens oriundas desse acordo num movimento muito forte, onde a Smiles vai antecipar um montante expressivo em passagens para Gol
E apesar de a gente ter diversas vantagens listadas no anúncio desta operação, a companhia até agora não foi capaz de avaliar ou precificar parte relevante dessas vantagens, como mesmo o cartão co-branded. Inclusive, eu queria entender qual é a dificuldade para avaliar essas outras vantagens. Agradeço a oportunidade. Bom, acho que é uma ótima pergunta, obrigado pela pergunta aqui. Eu acho que, na nossa visão, aqui na visão da liderança da Smiles, eu acho que esses benefícios que a gente explicou, essa transação, estão claros, acho que são benefícios expressivos, mas a gente pode sempre detalhar um pouco mais e explicar um pouco mais, caso a gente tenha acho que um ponto importante que você colocou. Vamos lá, acho que a gente tem uma clareza que todo o valor, boa parte do valor desse nosso negócio, a capacidade que a gente tem, como eu mencionei algumas vezes na apresentação há pouco, é a capacidade de atrair cliente para esse negócio, que vem fundamentalmente da minha capacidade de comprar passagens a preços exclusivos e descontados do meu principal parceiro aéreo, que é a Gol. Logo, eu tendo a Gol de alguma forma fortalecida, eu também me fortaleço, porque eu preciso desse negócio funcionando e oferecendo para os meus clientes essa proposta de valor. Além disso, todos os negócios que eu tenho com outras companhias aéreas, como a própria American Airlines, que eu falei, a gente fechou recentemente um acordo, Air France, KLM, Air Europa, todas as outras, derivam dessa relação que eu tenho com a Gol, que é a necessidade dessas companhias aéreas distribuírem seus passageiros do Brasil e, consequentemente, a gente entra junto na negociação do Frequent Flyer. Logo, com isso, eu consigo garantir meu principal ativo, que é oferecer passagens com preços competitivos para os meus clientes, o que deriva, no final da história, para a capacidade e o interesse que o cliente tem de mandar as milhas para cá e toda a mágica acontecer, ou seja, gerar caixa, gerar receita, gerar resgate e criar esse ciclo virtuoso aí de fidelização. Logo, o meu negócio hoje é vender passagens aéreas com margem. Tá? E para isso eu preciso ter condições comerciais interessantes. Eu já tenho isso através do meu contrato com a Gol. Então a gente teve nessa negociação um pacote que, diferentemente, a gente já fez desde que começou esse negócio. Ele foi criado de alguma forma lá no IPO já com uma transação de antecipação. Foram historicamente aí 15 contratos que a gente teve de antecipação com a Gol, né? Esse foi mais um que a gente fez. E aí a ideia, principalmente desse novo contrato, foi um contrato diferente no seguinte sentido: além da taxa de remuneração do saldo remanescente que a gente negociou aqui condições comerciais, que as duas principais que a gente colocou, 11% de desconto sobre a tarifa padrão até o final de 2020, o que já tem dado resultado para a gente em competitividade, como eu mencionei, e também em ganho de emissão de bilhete, proposta de valor, então é fundamental. E o outro foi um percentual relevante garantido de tarifas promo, que não sei se você sabe, mas durante o nosso contrato a Gol pode oferecer tarifa promo, mas a critério dela, o que a gente conseguiu fazer aqui agora foi garantir pelos próximos 3 anos um percentual grande, alto e relevante em relação a essas tarifas promo, que também me trazem competitividade e capacidade de atrair negócios dos meus parceiros, principalmente aí os bancos e Club Smiles, co-branded e etc. Isso nos dá uma taxa que tem que ser analisada em conjunto de 8,3% ao ano, né? Em relação a isso, além de fortalecer aqui o nosso negócio. Tá? Em relação a gente tem outros benefícios que a gente colocou aqui, que a gente resolveu não. A gente tem essa medição, mas olhando aqui, vamos lá. Taxa de embarque da Smiles, taxa de embarque com milhas no site da Gol. Hoje a gente tem esse produto na Smiles, é um produto que a gente foi pioneiro e funciona muito bem na Smiles. Melhora a experiência do cliente, tem uma atratividade bastante grande, como uma nova possibilidade do cliente usar suas milhas. Na Gol, 100% de quem compra passagem necessariamente precisa pagar a taxa de embarque e oferecer para esse cliente a capacidade de resgatar com as suas milhas Smiles a taxa de embarque é bastante atrativa. A gente não tem dúvida que isso vai trazer um volume bastante interessante de receita para a companhia. Em relação ao cartão co-branded, a gente tem aqui uma visão, eu falei um pouco sobre da nossa apresentação, é um produto que é estratégico para nós, e ele agora vai ser colocado de forma muito clara dentro do ecossistema da Gol, na experiência do cliente da Gol, ou seja, principalmente falando de venda de produto, venda do cartão para aqueles que estão comprando faturamento no próprio co-branded, obviamente, e a gente também vai fazer isso acontecer de uma forma bastante interessante. E hoje, quando a gente olha o site da Gol, ele tem 3 vezes mais volume
do que o site da Smiles. A gente tem certeza que vai ser uma estratégia campeã. E por último, o Clube Smiles, a gente teve assegurar esse direito de exploração do clube até 2032. É um ponto que esse clube nasceu pós visto no contrato original, e a gente criou, foi obviamente tudo acordado com a Gol, e agora a gente tem essa garantia de explorar esse produto, que para a gente é super importante, tá? A gente entende que esses 3 últimos itens que eu falei vão trazer resultados, sim. Eles expressivamente não divulgou esses resultados quais são, e a gente entende que por si só, quando a gente olha as 2 primeiras transações, 2 condições comerciais que a gente negociou, já traz um retorno significativo muito interessante para o negócio, além de fortalecer o nosso ecossistema. Então a gente está muito tranquilo em relação a como esse negócio foi feito, toda a governança que foi seguida e principalmente aos benefícios que eles já estão trazendo para a Smiles hoje. Então eu não tenho dúvida que a gente vai, ao longo dos próximos trimestres e anos, colher muitos resultados dessa negociação que foi feita com a nossa principal parceira, que é a Gol. Tá, eu queria solicitar se após o call eu não poderia falar mais em detalhe, porque eu ainda queria entender como precificar todas essas oportunidades que não estão explícitas, porque eu entendo que o 85 milhões é valor presente que vocês colocam como resultado das vantagens comerciais. Ele só faz referência a 2 dessas, talvez 5 vantagens que você citou, além da remuneração do CDI. E aí eu quero saber se isso é possível para a gente falar, porque eu não consigo chegar nessa matemática. Não, a gente está à tua disposição para te falar. Tem informações que a gente decidiu que são estratégicas da companhia, com a própria discussão do Clube Smiles e algumas outras coisas que a gente tem aqui. Mas a gente pode discutir com você, explicar um pouco do modelo. Acho que, não sei, talvez valha a pena a gente passar um pouco de como é que funciona o nosso modelo, como é que a gente compra passagens da Gol, de que forma a gente resgata as margens, como é que isso afeta, de fato, outros produtos que eu tenho, como o próprio Clube Smiles, transferência de milhas de banco, a nossa competitividade, enfim. A gente tem a toda disposição nosso time aqui para conversar com você e explicar o que você precisa para poder modelar aí o seu número. Mas a gente tem, acho que vale reforçar aqui, eu acho que de todos os contratos que a gente fez até hoje, esse, sem dúvida nenhuma, traz uma inovação importante, que são os benefícios comerciais, e que endereçam de forma frontal o principal negócio que a Smiles precisa fazer, que é oferecer uma proposta de valor atrativo para os seus clientes, que é aí, que eu falei, tudo acontece, seja a venda de clube, transferência de milha de bancos, e a mágica vai acontecer porque eu vou ganhar a preferência do cliente. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa, deve colocar aqui, e é inédito isso que foi feito, e compõe hoje, e consegue endereçar de fato esse principal ponto, que é a competitividade. Não sei se você lembra, mas no ano passado a gente teve aí, vinha de um processo bastante difícil com a quebra da Avianca, os aviões bastante cheios, nossos insumos de passagem bastante mais caros, e a gente tendo dificuldade no ano passado de endereçar a proposta de valor, ou seja, como é que eu consigo garantir que o cliente veja valor nisso? E através dessas negociações a gente endereçou isso pelos próximos 3 anos, principalmente através das tarifas promo e, obviamente, esse ano através da tarifa padrão. Um ponto importante aqui também que é o seguinte, vale falar que assim, a gente tem hoje, através da tarifa promo, uma capacidade de consumir todo o saldo que eu tenho adiantado com a Gol, ou boa parte dele, através de passagens que não vão me onerar no futuro o meu transfer price, ou seja, eu estou colocando passageiros em voos que a Gol consegue me oferecer e voos que não vão gerar no futuro um displacement, ou seja, eu tenho capacidade de consumir passagens de uma forma bastante expressiva através do percentual que eu garanti, sem ter que onerar de forma expressiva o meu transfer price no futuro. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Bom dia. André, acabei não pegando, começando o call, mas 2 perguntas. A primeira, quando a gente olha, né, os números de julho que vocês divulgaram e tem lá o resgate, você pode comentar um pouco como está o perfil desse resgate, se o pessoal
Isso daí é uma sinalização, né, que de repente recuperação de voo mais para o final do ano deve vir mais forte. Se você tiver alguma quebra, você pode compartilhar entre doméstico e internacional. E a segunda pergunta, a margem direta de resgate, né, a gente viu uma melhora expressiva agora no resultado do segundo TRI, e tem mais todos esses benefícios, né, desse acordo com a Gol. O que a gente pode esperar para frente, né? O que seria, de repente, uma margem sustentável de resgate, ao mesmo tempo que você precisa manter a competitividade do programa? Então, Vitor, prazer falar contigo, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala da recuperação de julho, a gente teve aqui, acho que vale falar um pouco dos efeitos que a gente teve da pandemia, né? A gente tem lá o nosso famoso ADVP, né, que é com qual antecipação o cliente está comprando a sua passagem para viajar. O que a gente viu, normalmente a gente vê isso historicamente, passagens domésticas, passagens Gol, estamos falando de 45 dias, e passagens internacionais em torno de 190, 120 dias, mais para 120 dias, 45 e 120 dias, é um pouco do padrão que sempre aconteceu de concentração de ADVP. O que a gente viu com a pandemia foi, tivemos muitos cancelamentos, e o perfil que voltou a emitir durante a pandemia, principalmente nos 3 meses do trimestre passado, foi com concentrações nas pontas, ou seja, ou um ADVP muito, muito longo, estou falando de Gol ali, acima de 60 dias, 60 dias um pouco acima, e as congêneres, as nossas parceiras aéreas internacionais, para mais de 180 dias, entre 180 e 270 dias, ou seja, e aí uma concentração também, por outro lado, um pouco menor, mas também em ADVP muito curto. Pessoas que aparentemente estavam viajar muito no curtíssimo prazo, e teve essa concentração. Ao longo do mês de julho, a gente vê uma tendência de voltar esse ADVP para condições normais. Então, estou chegando já próximo dos 45 dias com o Gol, ainda um pouquinho maior do que o histórico, e a mesma coisa com o ADVP de companhias aéreas parceiras. A gente tem muita passagem sendo emitida para o final do ano e começo do ano que vem. E aí isso nos ajuda aí a ter a ferramenta que é o Viagem Fácil. Então é um pouco dessa ideia, mas aqui, respondendo a tua pergunta também, que você perguntou de doméstico e internacional, claramente, Vitor, a recuperação que a gente vê aqui forte, que traz esses números, é doméstico, Gol, tá? A recuperação de tarifas, de venda de tarifas internacionais, apesar dela ter crescido e vir crescendo, ela é num patamar bem mais tímido do que a gente vê no mercado doméstico. Então a gente espera, e já tem visto isso, a recuperação bem mais rápida de Gol do que das internacionais por razões óbvias. Em relação à margem, acho que a gente teve aí, tanto o primeiro como o segundo trimestre, efeitos da pandemia, né? Tanto no final de março, quanto agora no segundo trimestre, nos 3 meses, que deram uma certa variada na margem aí. Então, no primeiro trimestre falamos de 26, agora estamos falando de 37. Então a gente teve efeitos aí, sim, já que a gente consegue ver no equilíbrio entre o que eu estou conseguindo de insumo de passagens aéreas a preços melhores versus quanto conseguiu estimular de demanda, né? Tem efeito aí também dos cancelamentos e de uma mudança de mix, principalmente com resgate em shopping e outras coisas, tá? A gente não tirou o guidance, né? A gente não tem mais o guidance de margem, não quero te dar guidance aqui, mas se eu tivesse que te colocar aqui, acho que a gente tem alguma coisa aqui no meio do caminho entre o primeiro e segundo trimestre. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas enviadas pelo webcast serão respondidas pelo time de RI por e-mail. Gostaríamos de passar a palavra agora ao Sr. André para que faça suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês aí pela presença no nosso call, pelas perguntas, muito boas perguntas, e nos colocar à disposição para discutir. Mas como mensagem final, eu acho que a gente passou, sem dúvida alguma, o pior trimestre da história da Smiles aqui, da indústria. Um trimestre bastante difícil, que testou os limites e a resiliência do nosso modelo de negócio da nossa empresa, e a gente conseguiu sair muito bem em disciplina de custo, em disciplina de gestão comercial, de produtos, experiência de cliente, margem. Conseguimos aí, apesar de toda a crise, gerar um caixa bastante robusto, o que reforça o nosso modelo de negócio, e conseguimos nos manter aí ágeis, leves,
com poucas pessoas, mas produzindo muita coisa nova em relação à experiência de cliente, CRM, dados, indicadores, e baseado também numa relação que tem bastante fruto através das negociações que a gente fez com a própria Gol, com os parceiros aéreos que a gente tem feito para oferecer muita coisa boa para os clientes, assim que o mercado já demonstra essa recuperação. A gente tem a expectativa de que a gente vai estar muito mais preparado para aproveitar essa retomada do mercado do que os concorrentes. E os clientes podem esperar bastante novidade interessante da Smiles para deixar a sua vida mais fácil, mais tranquila, para fazer suas viagens, gerenciar suas viagens, suas milhas, e que produtos como Viagem Fácil e Clube, o próprio co-branding, então a gente tem muita coisa bacana para entregar aos clientes. A gente de fato quer mudar o patamar que as pessoas estão acostumadas em relação à fidelidade. Acho que a gente tem aí uma marca fantástica que a gente está trabalhando também para cada vez mais fortalecer os nossos canais digitais aí através do aplicativo, nosso próprio site. Então acho que tem muita novidade bacana para vir e os clientes podem esperar que a gente vai mudar essa indústria de patamar no que tange a experiência de cliente e capacidade de fidelização. Então, no mais, eu queria agradecer vocês, esperamos aí que vocês se cuidem, cuidem de vocês, das suas famílias, sejam todos bem, e a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente consiga superar o quanto antes essa pandemia, esse momento tão triste do mundo e do Brasil que a gente tem vivido aqui. Então, protejam-se, protejam suas famílias e vamos torcer para que isso tudo logo fique para trás e a gente possa voltar aí a ter uma vida mais normal. Ok? Muito obrigado para vocês, tenham uma boa semana, e que vem aí o terceiro trimestre, que a gente vai continuar trabalhando muito duro para fazer esses números cada vez melhores. Muito obrigado. A teleconferência da Smiles está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.